Painel 1 desta manhã com o tema Desafios e soluções para a manutenção da rastreabilidade para o monitoramento meteorológico. Como moderadora e debatedora deste primeiro painel, eu convido ao palco então a senhora Nilmara Guimarães, pesquisadora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Volta Redonda. Muito bem-vinda, Nilmara. Vou pedir suas considerações iniciais, por favor, desse primeiro painel. Depois eu anuncio os palestrantes. Vamos lá. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Nesse momento, iremos abrir as palestras com um tema que é incrível, voltado novamente para a questão da confiabilidade. E eu sou da área da metrologia, estou aqui num ambiente que já era conhecido, mas não tão a fundo. Então, estou bem animada para poder a gente conhecer as próximas palestras, os próximos temas. O Márcio já é bem conhecido, já foi lá no Instituto também. Então, eu desejo que seja um momento muito proveitoso, de muito conhecimento, que a gente possa ter partilha. E vou fazer as devidas perguntas e abrir também para o público na participação. Muito obrigada, então, Nilmara. Antes de iniciar com a primeira palestra, eu quero lembrar à moderadora e aos debatedores que irão participar que cada intervenção deverá ser de, no máximo, 30 minutos, para que o tempo de pergunta seja mantido. Teríamos uma primeira apresentação com o tema Ciência, Tecnologia e Inovação para o aprimoramento da confiabilidade dos dados ambientais no MCTI, com o senhor Oswaldo Luiz Leal de Moraes, diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Porém, ele não pôde comparecer. Então, nós vamos passar para a segunda apresentação, cujo tema é Rede Hidrometeorológica Nacional, estado da arte do monitoramento hidrológico e principais desafios quanto à instrumentação. Convido ao palco, então, o senhor Ricardo Gabriel Bandeira de Almeida, pesquisador em geociências e supervisor de hidrologia dos Serviços Geológico Brasileiro. Muito bem-vindo, Ricardo. Uma ótima apresentação para você. Obrigado. Vou passar aqui. Frente, verso e a ponteirinha aqui em cima. Então, se funcionar. Perfeito. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade, especialmente a Remesp, para a gente poder trazer um pouquinho, né, contar a história sobre a Rede Hidrometeorológica Nacional, sobre como que é o nosso monitoramento atual e trazer um pouquinho dos nossos desafios relacionados à instrumentação, né? Trazer essa temática da metrologia para o nosso monitoramento a nível nacional. Então, a primeira coisa, o que é a Rede Hidrometeorológica Nacional? É um conjunto de estações mantidas tanto por instituições públicas e privadas, né, que tem como foco a geração de dados de recursos hídricos no território brasileiro. E essa rede apresenta a coordenação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. É uma rede que já tem mais de 100 anos de vida. Em 2020, ela completou esses 100 anos. O monitoramento dela foi iniciado ali com a criação da Comissão de Estudos de Forças Hidráulicas, que tinha como foco principal gerar dados, né, sobre o potencial hidráulico do país para a geração de energia elétrica, e esse foi um entendimento que perdurou por muitos anos, né? Esse objetivo de monitoramento ligado à geração de energia permaneceu basicamente até o estabelecimento da Política Nacional de Recursos Hídricos, em 97, que aí já traz, né, o conceito de usos múltiplos da água, o monitoramento sem dissociação dos aspectos quali e quantitativos. Então, a gente teve uma mudança de chave, né, no mindset, digamos assim, no desenvolvimento da Rede Hidrometeorológica Nacional. Hoje, né, também nessa mesma resolução de 2024, que definiu o que era a Rede Hidrometeorológica Nacional, ficou atribuído que a cada estação, né, é necessário que tenha um objetivo de monitoramento associado para apoio à transferência, por exemplo, a transferências e compartilhamento interestadual e internacional,
apoio ao monitoramento de eventos hidrológicos críticos, a realização de balanços hídricos e disponibilidade hídrica, a mudanças e tendências de longo prazo, apoio na determinação de qualidade da água, regulação de recursos hídricos, a navegação, né, a parte de segurança de barragem e estudos aplicados também, que aí são mais bem definidos cada um. Tá? E quando a gente vê, né, observa esses objetivos de monitoramento, a gente percebe que a vazão é um dado fundamental no monitoramento da rede, né, e a rede hidrometeorológica trata esse dado como nosso dado principal. Quando a gente trabalha com chuva, a gente tem outras instituições que são responsáveis até por entregar esse dado nacional, né, de precipitação, mas relacionado a esses objetivos, a gente entende o papel fundamental da rede hidrometeorológica nacional para a geração dos dados de vazão. E indo um pouquinho à frente, né, ali a gente tem os objetivos. Então, quais são as principais aplicações que a gente observa hoje desses dados da RHN? Felizmente, vocês vão perceber que tem uma forte relação, né, com aqueles objetivos de monitoramento que eu trouxe no slide anterior, mas os principais usos são a avaliação da disponibilidade hídrica, então entender se eu tenho água disponível, por exemplo, para uma transferência entre estados, internacional, para estabelecimento de novos empreendimentos. O acompanhamento de tendências de longo prazo, né? A gente sempre fala muito em mudanças climáticas, né? Mas como eu posso saber se de fato há uma mudança climática ou não? Eu preciso de uma série de dados, né, que traga um histórico prolongado e de boa qualidade em relação aos dados hidrológicos. O apoio na modelagem de estiagem e cheias, né? Então a gente tem especificamente o Serviço Geológico, assim como existem outras instituições que também fazem isso. A gente tem um sistema de alerta de eventos críticos, né, justamente para a realização de previsões em períodos de cheias, né, para poder disparar alertas para os órgãos responsáveis para a prevenção de desastres. Então, tem até um QR Code, quem tiver interesse em rastrear, depois vai estar melhor visível na apresentação disponibilizada. Os dados também têm um uso fundamental na regulação dos usos da água, então, para eu saber se eu posso liberar uma outorga, né, um órgão estadual, né, um órgão ambiental, pode liberar uma outorga sobre o uso dela, eu preciso saber se tem em quantidade suficiente. A mesma coisa, um lançamento de um efluente, eu posso lançar o efluente num corpo hídrico ou não, isso está muito relacionado à disponibilidade hídrica naquele local e à qualidade associada a ela. Apoio também na modelagem de qualidade da água, então, tem os modelos de autodepuração, né, de recuperação de oxigênio dissolvido depois de uma carga poluidora. Isso tem como dado de entrada fundamental a vazão, seja ele um Streeter Phelps mais simplificado, ou seja um Qual 2E, Qual 2K. Então, a gente tem outra dado a vazão como dado de entrada fundamental nesses modelos. Também é fundamental, né, para subsidiar a elaboração de projetos hidráulicos. Então, quando a gente fala em drenagem urbana, a gente trabalha com horizonte, geralmente, de um tempo de retorno de 10 anos, né, de bueiros, sarjetas. Barragens, dependendo do tipo de barragem, a gente vai para um tempo de retorno de milenar, né? Então, como que eu tenho esse tempo de retorno? Como conseguir isso? Eu preciso de dados hidrológicos confiáveis para fazer a estimativa desses tempos de retorno e a elaboração dos projetos. Também é importantíssimo os dados para a definição de políticas públicas. Então, a gente fala o zoneamento ecológico econômico, por exemplo. Se eu posso expandir uma área urbana em determinada região do país ou determinadas regiões industriais, se eu posso expandir ou não, depende muito da disponibilidade hídrica, né? Eu vou estimular o desenvolvimento das atividades industriais e a ocupação, a atividade agropecuária, em locais que eu tenho uma disponibilidade hídrica suficiente para isso. Outros estudos aplicados, aí a gente tem, por exemplo, mapas de isoietas, né, que seriam parecidos com mapas de curvas de nível, só que aí de mesma precipitação no nível do país como um todo. Curvas de intensidade, duração e frequência, também relacionado à precipitação, e os estudos aí cada vez mais em voga, né, mais abordados de mudanças climáticas. E também a gente percebe um uso muito grande para fornecer justamente informações para os projetos de irrigação, para dimensionamento de épocas de plantio, para o abastecimento público. Então, a gente percebe a inclusão dos dados hidrológicos, né, diariamente na rotina e nos estudos também acadêmicos desenvolvidos no país. E a distribuição dessa rede no país, como é que é? Atualmente, né, a gente tem mais de 24 mil pontos de monitoramento distribuídos no país como um todo.
né, e aí sob responsabilidade de diversas entidades operadoras, né, tem a ANA, tem o próprio Serviço Geológico do Brasil, o INEMET, CEMADEM, entidades do setor elétrico, órgãos estaduais, o setor de saneamento, que geram dados, né, para essa rede hidrometeorológica. Mas desse total de 24 mil, cerca de 4.400 são realmente de responsabilidade direta da Agência Nacional de Águas, tá? Sendo aproximadamente 2.800 estações pluviométricas que geram dados de chuva e aproximadamente 1.600 fluviométricas gerando dado de nível ou vazão de rios e reservatórios. E, em relação a esse número de 1.600 fluviométricas, a gente tem atualmente 729 que são telemetrizadas. O que é isso? São estações que transmitem esse dado, como regra geral, transmitem o dado de hora em hora, né, com uma discretização de dados, um registro de dados de 15 em 15 minutos. Então, a gente observa, né, nos mapas ali, que a região norte tem uma menor densidade de pontos de monitoramento, seja pluviométrico quanto fluviométrico, e aí tem alguns motivos para isso, né? O primeiro deles é que é uma região hidrologicamente mais homogênea, então eu preciso de uma densidade menor para ter uma representatividade daquela região. E o outro aspecto, obviamente, é a dificuldade logística. É mais difícil você estabelecer um monitoramento em regiões de difícil acesso, que só consegue com barco ou aéreo e com estradas deficitárias. E, nesse contexto, né, como que o Serviço Geológico do Brasil, então, está inserido dentro da rede, né? O Serviço Geológico opera essa rede desde 1969, então, antes da criação da Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico já fazia a operação da RHN, e é responsável hoje por cerca de 80% dos pontos de monitoramento da rede, né, que é operada via um instrumento que a gente chama de termo de execução descentralizada entre ANA e o Serviço Geológico. No mapa, a gente percebe, né, um padrão similar ao que eu tinha mostrado antes, essa menor densidade de pontos ali na região norte. Além daqueles dois motivos que eu coloquei, aqui a gente também tem alguns contratos terceirizados da Agência Nacional, então por isso que não é exatamente aquele mapa do slide anterior. E também ali na região do Paraná, a gente tem o monitoramento por órgãos estaduais, então tem um vazio ali do Serviço Geológico do Brasil. Então, é uma quantidade muito grande de estações, né? O desafio logístico é muito grande, eu fiz questão de trazer alguns pontos para exemplificar. Tem algumas estações que a gente consegue fazer um monitoramento mais simplificado, com uma travessia, com uma voadeira, um barco de alumínio. Em outras, a gente já precisa de barcos de dimensões maiores, né? Com estrutura de cozinha, dormitório. Então, é mais difícil o deslocamento, utilizado as hidrovias. Em outros, a gente tem que utilizar as vias aéreas para acessar as estações. Tá? E a ampla maioria, de fato, são a via terrestre, mas nem sempre uma via terrestre de boa qualidade. Então, a gente tem esses desafios logísticos para a operação da rede em todo o território do país. Os principais parâmetros, né, que são gerados, os principais dados são gerados nessa rede, são o nível de rios e reservatórios, chuva, vazão, concentração de sedimentos, alguns parâmetros de qualidade de água e a parte de geometria de canais, que seriam dados topográficos, como área de seção transversal, perímetro molhado. Tá? E para levantamento, né, essa diversidade de dados, né, vou de chuva, vou até coisas topográficas, vou para nível de rios, vazão, eu preciso de uma diversidade muito grande de equipamentos. Né? Não vou entrar em detalhes todos, mas a gente tem equipamentos que são manuais, tem outros que são digitais, eu tenho perfiladores acústicos para medição de vazão, tenho uma simples trena que é utilizada, então é uma diversidade muito grande de equipamentos para executar esse monitoramento em todo o país. Aqui, para quem não tem tanto contato, né, eu trouxe algumas imagens dos principais equipamentos que a gente utiliza para a operação. Então, ali a gente tem, na esquerda, né, as réguas milimétricas, são como se fosse uma régua de escola, de fato, mas graduadas de metro em metro, né, graduadas com uma escala de 1 metro, né, desculpa, posicionadas em sistema de escada. Então, a cada 1 metro, você tem uma régua para o monitoramento de nível de rios e reservatórios. Tem os sensores de nível, que conseguem fazer o registro automático do nível do rio. Então, a gente tem ali em cima o borbulhador, na esquerda, abaixo, um sensor de pressão, na direita, um radar.
Para o monitoramento de chuva, principalmente os pluviômetros convencionais, que depende de uma ida de um observador hidrológico que faz a retirada e a medição de uma proveta diariamente, né, desse valor de chuva, e os automáticos, que aí a ampla maioria dos pluviômetros automáticos nossos são do sistema de báscula. Cada báscula ali, em geral, tem 0,1 ou 0,2 milímetros, a depender do fabricante. Toda vez que bate o 0,2 milímetros, ela desce, gera um pulso elétrico e isso é contabilizado como 0,2 em um data logger. A parte de topografia, exemplificando ali que a gente tem níveis topográficos analógicos, níveis topográficos digitais, estações totais, miras graduadas, né, em milímetro, em outras já com código de barras. Então, a topografia também retrata essa diversidade de equipamentos que a gente utiliza na operação. Em relação a medidores de vazão, né, historicamente, a maioria dos dados da rede são baseados nos dados com molinete hidrométrico, aquele no canto superior esquerdo, e hoje, né, com o avanço da tecnologia, tem migrado, e de 2012, 2010 para frente, a ampla maioria dos nossos dados tem sido gerado com os medidores acústicos, sejam perfiladores, né, consegue fazer o rastreio de toda a seção, ou os pontuais, são chamados de ADVs, que eu consigo simular como se fosse um molinete, pegando várias verticais e levantando os dados de velocidade. Fazemos a coleta de sedimento, então amostradores de sedimento, né, que eu pego uma amostra e depois é levado para o laboratório para determinação de concentrações de sedimentos em suspensão, e sondas multiparâmetros que fazem a determinação de oxigênio, condutividade, turbidez e temperatura da água in loco. E aí entra, né, quando eu tenho uma diversidade de dados, uma diversidade de equipamentos, os desafios que isso gera, né? O primeiro deles não é relacionado à instrumentação. O primeiro deles é em relação a estabelecer padrões mínimos de qualidade do meu dado hidrológico. Eu preciso saber qual que é a precisão que eu quero, qual que é a acurácia, a resolução, a faixa operacional, que isso depois sim vai balizar o equipamento que eu vou querer adquirir. Tá? Então, primeiro, a base é estabelecer os padrões de qualidade mínimos para o meu dado, né? Aí sim a gente vai depois tratar da instrumentação. E como que a rede tem avançado nisso, né? Em padronização, né? Desde 2015, né, a gente teve um memorando de entendimento entre 2015 e 2020, entre ANA, Serviço Geológico do Brasil e o Serviço Geológico dos Estados Unidos, para a transferência desse conhecimento, né, do monitoramento deles para cá, e fica muito evidente isso, né? Padronizar e testar, são duas coisas que eles fazem exaustivamente. E induziu muito o nosso pensamento dos últimos anos, né? Então, a gente manualizou muitas coisas, criou tutoriais, e nesses manuais a gente tem ali os padrões mínimos, como que eu tenho que operar um equipamento, qual que é o meu erro aceitável. Então, essa é a evolução que a gente tem tido nos últimos anos. Tem muito trabalho com outros dados, né? A gente hoje trabalhou muito com a parte de medições acústicas de vazão, né? De novo, como dado principal nosso, e a parte de topografia. Então, tem muito trabalho ainda para a gente avançar nesse aspecto da padronização. E aí sim a gente começa a entrar no instrumento como um todo, né? A partir do momento que eu tenho um padrão mínimo, né, eu preciso garantir que o que eu compro, que eu implanto na minha rede, atenda esse padrão. Tá? E a gente teve um ponto de mudança de paradigma mesmo em 2018. É óbvio que o memorando de entendimento já vinha trazendo essa necessidade de padronização, de teste de equipamento, mas em 2018 a gente comprou sensores de pressão e radares, né, para medição de nível de rio com uma qualidade muito ruim. Tá? A gente colocava eles no rio e já sabia que ele tinha problema de estabilidade, ele oscilava, ele não conseguia travar um valor médio. Percebemos que tinha entrada de água nos componentes, então como a gente vai trabalhar com algo que precisa ficar submerso e entra água, e isso degrada, né, faz ele queimar, destrói os componentes eletrônicos. E aí uma durabilidade muito reduzida, né, em um ano, menos de um ano, a gente tinha que trocar. Tá? Eu mesmo tive uma experiência, eu fui, no fim do ano, a última viagem do ano, fui instalar um radar na bacia do Paraíba do Sul, lá próximo lá. E quando eu instalei o radar, eu já coloquei no relatório que precisava trocar.
não conseguia estabilizar o valor, então isso ficou evidente, isso é o meu caso, imagina quantas equipes, né, quantas pessoas, são mais de 500 técnicos envolvidos na operação dessa rede, passaram pela mesma coisa. Isso, então, o que gerou? Né? Gerou dados duvidosos, óbvio, quando eu não tenho estabilidade nessa leitura, eu começo a duvidar dele. Né? Um grande esforço das equipes de campo, tanto na instalação desses sensores, como na substituição depois, né? E um grande esforço, do mesmo tamanho, das equipes de escritório. Né? Eu preciso garantir o melhor dado possível para a sociedade. Então, preciso corrigir erro, filtrar esses dados. Então, foi um esforço muito grande, tanto da parte de campo quanto da parte de escritório. E acendeu, então, o alerta que a gente precisava, de fato, estabelecer testes robustos relacionados à instrumentação. E foi nessa direção que começamos a estruturar, né, um centro de instrumentação e logística centralizado na Agência Nacional de Águas, e já está em funcionamento, que tem como objetivos principais verificar a calibração desses medidores, então fazer testes, identificar se ele atende realmente o que ele se propõe a medir, gerar documentação e registros históricos desses testes. Então, isso é fundamental para eu saber se aquela tecnologia é adequada para o meu monitoramento, se um fornecedor tem um histórico de entrega de equipamentos que não atendem a um termo de referência e eu posso desqualificar em função disso. Então, essa parte de documentação é fundamental. Também é uma área, né, para manutenção de equipamentos, então são enviados equipamentos com problemas, trocam peças, fazem manutenção nos componentes eletrônicos. É o centro, né, responsável por elaborar os termos de referência, as especificações técnicas dos nossos medidores, porque, né, já tem um conhecimento muito grande em relação aos equipamentos, o que funciona, o que dá errado, e consegue refinar muito mais o termo de referência para a gente fazer compras cada vez melhores e um emprego melhor do dinheiro público. E aí, pegando um gancho numa fala que teve anteriormente, a gente não adianta só ter o equipamento que atenda o que eu espero, eu preciso saber utilizar ele. Não adianta eu tenho o equipamento, ele atende os requisitos da rede, mas aí na hora de instala errado ou não sei operar. Aí toda aquela precisão do equipamento vai por água abaixo. Então, o centro é responsável por desenvolver esses procedimentos operacionais, são passo a passo, escrito, manualizados, e fazer a capacitação das equipes técnicas sobre a utilização e emprego desses equipamentos. E o que está sendo feito lá? Né? O Márcio pôde acompanhar um pouco, acho, desde o início, esse processo. Hoje a gente realiza testes de sensores de pressão, né, que são para medição de nível de rio. Esses sensores são colocados em uma câmara térmica que é capaz de fazer uma variação de 0 a 40 graus, de 10 a 40 graus Celsius, e acoplados a um variador de pressão industrial que vai de 0 a 15 metros de coluna d'água. Então, são realizadas rampas, né, de subida e descida dessa pressão e da temperatura e avaliado se o erro máximo supera ou não a 2 centímetros. Superando 2 centímetros, aquele equipamento ele é desqualificado se for de uma amostra ou então é tirado de operação se for um teste de funcionamento. Tá? Também avançamos lá no centro da ANA, né, em relação aos testes de pluviômetro de báscula. Então, são realizadas variações, né, de intensidade de chuva de 50 até 500 milímetros por hora, simulados por uma bomba peristáltica. Isso é registrado em um datalogger que faz a contagem de pulsos, né, e o tempo. Então, se eu tenho o pulso, cada pulso é atrelado a um volume de chuva, né, se eu tenho um volume e tempo, eu tenho intensidade. Então, consigo avaliar o meu erro nas diferentes faixas. Então, tem até 5% aqui de erro permitido acima de 200 milímetros por hora. Tá? Outro sensor que a gente utiliza para medição de nível são os borbulhadores. Então, há lá na Agência Nacional uma espécie de poço, né, fechado, que eu tenho ali um nível constante de água, com algumas tomadas, né, de profundidade que são acopladas à tubulação do meu borbulhador. Então, para diferentes profundidades, o meu borbulhador tem que fazer medidas proporcionais a isso. De novo, a gente permite ali um erro máximo de 2 centímetros para considerar aquilo lá um dado válido ou não. Diferença em relação ao teste realizado para o sensor de pressão. Não tem variação de temperatura. Isso é algo que ainda pode avançar nesse teste. E os testes dos radares, né, que fazem também leitura de nível do rio sem contato direto.
Esse eu acho que é o que mais precisa avançar em relação aos medidores de nível. Ele é colocado ali numa estrutura capaz de variar mais ou menos 1 metro a altura dele. E, de novo, né, com essa variação marcada ali, com uma régua graduada, a gente permite um erro de até 2 centímetros. Né? Quais os pontos fracos ainda desse teste? Não tem variação de temperatura e a gente precisa ampliar essa faixa. Né? Um radar, por exemplo, ele consegue fazer medições de até 40 metros e a gente está ali trabalhando em 1. Então, acho que a gente precisa avançar nisso e o caminho é horizontalizar o teste. Né? Verticalizar, colocar 40 metros é muito difícil. Então, a ideia realmente é horizontalizar e colocar em um ambiente com variação de temperatura. E, de forma complementar, esse centro, né, que fica na Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil tem estruturado centros regionais, né, complementares ao centro da ANA. Aqui tem um layout meio padrão, mas só para mostrar que tem uma área molhada, né, para teste dos medidores de vazão, dos pluviômetros, temos bancadas ali para mexer com os equipamentos como plataformas de coletas de dados. E tem como objetivos principais, né, testar o funcionamento das PCDs, né, das plataformas antes da ida a campo, para evitar que uma equipe vá lá e descubra no campo que tem um problema. Isso é um desperdício de dinheiro público. Né? Também realizar diagnósticos de problemas mais simples, né, para manutenção de PCDs. Então, estou com um problema no transmissor, eu consigo fazer ali intervenção, reduzo o custo logístico de enviar para a agência nacional ou até mesmo para o fornecedor. Ali a gente consegue realizar a calibração também de pluviômetros automáticos, não tão automatizado o sistema como o da ANA, mas a gente também tem ali uma calibração localizada. Desenvolvimento de soluções para problemas de campo, então localmente a gente tem outros problemas que às vezes a ANA não sabe, então a gente precisa desenvolver ali novas soluções, novos programas, a gente consegue fazer localmente. E a parte de topografia também, né, os níveis topográficos, a gente consegue fazer testes nesses centros locais para garantir que lá no campo a gente tenha o melhor desempenho possível deles. E calibração de sondas de qualidade de água. Então, esse é o escopo dos centros nas unidades regionais. Trazendo aqui umas fotos, então, basicamente, esses testes de PCDs de longa duração a gente faz em áreas externas, né, e os radares a gente já vai nessa lógica de horizontalizar, tem um anteparo com medidas de distâncias para esse radar pré-definidas, a gente vai mudando o radar de posição, identificando se ele está pegando essa variação e se está tendo alguma discrepância. Dos pluviômetros automáticos, como eu falei, não é tão automatizado, né, com bombas peristálticas, mas a gente faz a calibração estática via seringa, sempre em termos mássicos, não atrelando a volume, e a dinâmica via garrafa dosadora. Né? Então, a gente consegue sair com uma curva de calibração de erro de intensidade em relação à intensidade real medida. Né? E isso é possível, inclusive, né, não é feito hoje, mas gerando esse dado é possível colocar em um datalogger para a correção do dado de intensidade de chuva em tempo real. Sensores de pressão, a gente faz uma avaliação sobre a linearidade deles também, então conseguimos colocar em recipientes separados, um tubo de PVC, alguma coisa assim, para avaliar se eles variam de forma proporcional. Aí o teste de colimação dos níveis, gerando documentação. A calibração de sondas, a gente também gera essa documentação, mostrando que é importante a gente fazer e documentar o que a gente está fazendo, né, para poder ter uma base, um histórico sobre isso. E aí, depois da parte de laboratório, a gente vem com outro desafio, né? Como garantir a aferição desses equipamentos em campo? Né? Eu preciso de testes simples e rápidos, né? Eu tenho já uma dificuldade de tempo, logística de operação, então a gente precisa garantir isso. E a forma mais simples que a gente vê hoje, né, e que a gente mais aplica, é a comparação simultânea entre os sensores e os medidores. Os medidores de vazão, a gente faz medições simultâneas com eles para verificar a compatibilidade dos valores de vazão. De forma similar, para barômetros de PCD, a gente tem medidores de pressão, né, que são calibrados e rastreáveis, são conferidos, são usados de base para a conferência dos valores de pressão dos barômetros da PCDs. E os sensores de nível, a gente faz uma comparação com base nas réguas linimétricas, que são os nossos sensores, né, digamos assim, que estão sempre fixos ali na estação. Então, a gente tem a régua e sempre um sensor automático, no caso de estações telemetrizadas.
No campo, a gente também faz a verificação dos pluviômetros pelo método da garrafa dosadora, então a gente coloca ali um volume e verifica qual que é o volume que de fato foi marcado pelo equipamento, aceitando ali até 10% de erro. E o teste de erro de colimação, né, dos níveis topográficos, igualmente a gente faz no escritório, a gente faz uma vez também ao longo da etapa de campo, para garantir que aquele dado ali que eu estou gerando, de nivelamento de uma régua tal, esteja dentro do erro permitido aí de 2 milímetros a cada 40 metros. E a gente tem também dificuldade de calibração dos equipamentos, né? A gente tem como eu falei, uma diversidade muito grande de equipamentos, de fornecedores, de métodos de medição, né? Isso exige uma estrutura muito variada para a realização dos ensaios, né? Eu não trabalho só com medidor de vazão, né? Eu trabalho com régua, trabalho com diversos tipos de equipamentos. Tem também o problema da reduzida disponibilidade de laboratórios que estão aptos a realizar essas calibrações de sensores hidrológicos no Brasil. Um caso muito clássico é dos medidores acústicos de vazão. Hoje eu acho que tem um tanque no Rio de Janeiro que faz isso de forma recorrente. Então, para um país dessa dimensão, com o número de instituições que fazem monitoramento de vazão, isso é muito pouco. A gente acaba recorrendo a enviar para o exterior. E um outro aspecto que é inerente ao monitoramento ambiental, isso não só para a área do serviço geológico, mas para todos, é a dificuldade de simular as diferentes condições de campo, né? Como que você simula 40 metros de profundidade, velocidade da água de até 5, 6 metros por segundo. Então, essa é uma dificuldade de reproduzir em laboratório essas faixas operacionais. E um outro ponto que eu queria trazer é a mudança de paradigma, né? Isso é difícil, né? A gente vem de uma formação acadêmica que o valor medido ambiental é sempre fixo, né? Então, a gente tem que entender que os dados coletados, né, não são fixos, né? Uma faixa, né, de provável. Então, hoje a gente tem uma curva-chave, por exemplo, que eu faço melhor ajuste com base nos pontos. Mas, na verdade, a gente tem erro em cada medição de vazão, né? Eu tenho uma incerteza atrelada a ela e eu preciso gerar a minha curva em uma faixa provável, né? Isso serve para todos os dados ambientais. E para superar os desafios, a metrologia é uma ciência fundamental nesse caminho, né? Para a gente superar todos esses desafios. E trazer, né, eu trouxe os desafios presentes e os desafios futuros, né? Como incorporar a metrologia já no desenvolvimento das novas técnicas de medição. Hoje a gente fala em medir vazão com velocimetria por imagem, velocidade da água por padrão de movimentação de pixel, altimetria, né? Pegar os satélites para tentar chegar no nível dos rios. E, por fim, o sensor slider, né? Para pegar a geometria de canais, como já trazer a metrologia para o desenvolvimento dessas tecnologias. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para hoje. Muito obrigada, Ricardo, pela apresentação. Aí está o Media Code da apresentação do Ricardo. Então, vamos para a próxima apresentação deste painel, cujo tema é Ciência, Tecnologia e Inovação para o Aprimoramento da Confiabilidade dos Dados Ambientais no Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Eu convido, então, ao palco o senhor Carlos Alberto Andrade, diretor do INMET. Muito bem-vindo, senhor Carlos. Uma ótima apresentação. Bom dia. Vou só completar aqui. O meu nome é meio complicado e o pessoal só fala o Carlos Alberto Andrade. Mas é Carlos Alberto Andrade e Jurgielewicz, conhecido por Nano, tá? Gosto de ser chamado como Nano. Bom dia a todos. O INMET é uma instituição do Ministério da Agricultura, uma subsecretaria nacional ligada ao gabinete do ministro do Ministério da Agricultura. Ele era um departamento de uma secretaria e, com a mudança em outubro da reestruturação do mapa, ele passou a ser uma secretaria nacional. O INMET tem 116 anos, completamos esse ano em novembro, completaremos 117 anos,
e estamos num novo momento. O IMET é o representante nacional junto à OMM, que é um organismo da ONU, e nós somos o PR, como eles chamam, com voto permanente no Conselho da OMM, onde se decide toda a meteorologia do mundo, né? Na semana passada, nós realizamos no IMET a divulgação do estado do clima para a América Latina e Caribe, com a participação online de 650 pessoas pelo mundo todo. E também tivemos, ao longo da semana passada, um encontro com a Bacia do Prata para a construção do tempo severo na Bacia do Prata, onde o Brasil será o presidente do comitê gestor de implantação desse modelo novo que a OMM está recomendando. Nós somos responsáveis perante o Brasil como a voz oficial da meteorologia nacional. Essa estrutura, o IMET, é composto de 5 coordenações, com uma estrutura enxuta, e temos 27 unidades de apoio meteorológico nos estados. Antigamente eram 6 distritos, hoje são 27 unidades nos estados, responsáveis pela manutenção da rede meteorológica nacional. Aí era o número de estações que nós tínhamos em exemplos, e hoje nós temos aí em 647 estações automáticas do IMET, em tempo real, com 24 medições diárias, com 7 dias por semana e 17 parâmetros de cada estação. Esses parâmetros nos dão possibilidade de, se tiver algum momento hoje com as transmissões via satélite e com painel solar, nós podemos medir, se tiver algum problema de tempo severo em qualquer região, mudar a transmissão para coletar de 15 em 15 minutos, por exemplo. A gente pode fazer isso. Hoje são via satélite. O IMET instalou, com o problema severo que teve no Rio Grande do Sul em 2024, com recursos extraordinários do governo federal, foram implantados 55 novas estações meteorológicas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha 44 estações e passou a ter 98 estações meteorológicas, sendo o estado 100% coberto com... não tem nenhum centímetro do Rio Grande do Sul que não tenha coberto as informações meteorológicas nacionais no Rio Grande do Sul. Tá? Diante disso, também buscando a importância do IMET para o agro, né, que os dados do IMET fortalecem o agro para a tomada de decisões, como vimos aqui a Embrapa informando que tem o ZARC. Só para complementar a fala do Eduardo aqui, ontem nós estivemos junto com a presidente Silvia da Embrapa, junto com o Banco Central, o Dr. Cláudio Custódio, e seremos fazendo um ACT com a Embrapa e com o Banco Central para fazermos a validação que a moça tinha perguntado, como é que é validado os dados para o seguro, né? As informações do ZARC serão fornecidos pelo IMET oficialmente via ACT. Tá? Uma outra coisa que está sendo implantada, junto com a Axia Eletrobras, que a Eletrobras foi privatizada, e com compensação da bacia, do dinheiro da bacia da privatização, a Eletrobras está implantando, via IMET, 220 novas estações meteorológicas na bacia de Parnaíba, São Francisco e Furnas.
serão 220 novas estações agrometeorológicas automáticas. As do Rio Grande do Sul, todas elas já são com agrometeorológicas, com sensores de temperatura. Esse projeto já está assinado, contratado, com recursos 100% da parceria público-privada com a Axia, não são recursos do governo. Aqui é o nosso controle, vamos dizer assim, que todos os nossos dados vêm para uma base de dados do IMET, onde nós tratamos esses dados e, através deles, nós temos todas as informações onde publicamos na nossa página, no nosso portal, que os dados são públicos e disponíveis para todo mundo via portal. O que o IMET está fazendo, que aqui já encontrei alguns parceiros do IMET, que são os dados trabalhados via online, via API. Isso inicialmente foi cortado de todos aqueles que não tinham documentos válidos, assinados, e estão sendo restabelecidos essas APIs, porque são os dados trabalhados do IMET, que nós nos tornamos um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, com NIT publicado, que nos permite valorar o trabalho do IMET. E esse trabalho, dentro daquilo que for fornecido será valorado. Nós temos esse sistema que é o SimWeb, que permite ter o monitoramento de todas as estações. A gente sabe que aquela estação, se a bateria baixou o padrão, se o pluviômetro parou de funcionar, se ele entupiu, a gente tem hoje um diagnóstico de hora em hora de cada estação. Então, a gente tem procurado e estamos fazendo um investimento de R$6 milhões no levantamento da Rede Meteorológica Nacional, que já tinha 3 anos, que não tinha manutenção. Isso foi graças ao ministro Fávaro, que teve a visão de fortalecer o INMET, e o que é mais importante que foi realizado no concurso público nacional a entrada de 80 novos servidores inicialmente, sendo desses servidores 40 meteorologistas, 20 analistas de ciência e tecnologia e 20 técnicos de informática. Depois disso, foi autorizado o aumento de 25% desse total de concursados que já tomaram posse e já estão trabalhando no IMET. Nós temos hoje 50 novos meteorologistas no IMET. Isso foi dando força para que o IMET volte a ser o protagonismo da meteorologia nacional. Então, dentro desse movimento do IMET, nós somos voto, como disse no começo, voto representativo no Conselho da OMM, que hoje o escritório da OMM na América, AR3, é no Paraguai, já faz alguns anos, e nós estamos tentando trazer de volta para o Brasil. Já tem uma sala de situação pronta, uma sala pronta para tentar trazer para o Brasil. Nós estamos indo a Genebra, dia 16 de junho agora, para o Congresso Mundial, onde isso será discutido, e a gente tem trabalhado forte com posição do Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Agricultura, fortalecendo essa posição, que não é do diretor do IMET, é uma posição de Estado. Esse é o nosso painel aí, que tem o vitral, que fala das estações, com medições, com seus parâmetros, e que a gente tem. Esse é um outro fato bastante importante. Como a dificuldade de recursos é muito grande, nós hoje somos um órgão governamental, uma subsecretaria nacional, e dependemos do orçamento da União. Por isso foi feito o ICT, para poder passar a cobrar pelos serviços,
E, dentro da expansão da nossa rede meteorológica, além dessas 868 estações que terão até junho do ano que vem, nós temos aí 172 estações dos órgãos estaduais, como o CHM, o IBAMA, o APAC de Pernambuco, a EPAGRE do Espírito Santo, a ESA da Paraíba, a FUNSEMI do Ceará, a SEMADESC do Mato Grosso do Sul. São órgãos estaduais da Defesa Civil que têm estações meteorológicas muito confiáveis, um serviço muito bem feito. E nós passamos a integrar isso à nossa base de dados do IMET. E outra coisa que o IMET está fazendo, está pronto, devemos assinar semana que vem, junto com o IBAMA Preve Fogo, visando a prevenção de incêndios florestais. Nós estamos assinando um ACT com o IBAMA para submeter um projeto ao Fundo Amazônico para buscar recursos de onde tiver uma ação, uma base do Preve Fogo, que são 137 bases hoje, nós instalarmos uma estação meteorológica nacional, com todos os detalhes para poder prevenir a questão de incêndio florestal. Nós, além disso, o IMET, no seu portal, tem as publicações técnicas de meteorologia para o clima, para a agricultura, para o El Ninho, o informativo semanal. A gente tem o Instagram, que faz uma live toda sexta-feira, às 15 horas, divulgando a previsão do tempo para o final de semana do Brasil inteiro. Nós emitimos avisos meteorológicos diários, todo dia às 9 horas da manhã. É feito um briefing com a ANA, com o CEMADEM, com o INPE, e a gente divulga a previsão do dia, emitindo os avisos meteorológicos. O IMET não publica alerta, o IMET publica aviso. Quem publica alerta é o CEMADEM. Outra coisa que foi muito importante realizar, que está aqui o Márcio, que foi em novembro do ano passado, nós fizemos um acordo de cooperação técnica com o INPE, que eu digo assim, eu não sou meteorologista. O IMET tem as estações no solo, né? Nós captamos o que vem no solo. E o INPE capta o do satélite. Apesar de o CPTEC ter 37 anos, que o ano passado fez 37 anos, e o IMET 116 anos, existia não digo uma disputa, nada assim, mas nunca trabalharam 100% em conjunto. E nós conseguimos, junto ao Antônio Miguel, ao Aravecchia, a fazer um ACT de cooperação técnica entre o IMET e o INPE. Estamos trabalhando no MONAN, no Modelo Nacional de Meteorologia. Estamos com o Gustavo Escobar, que era o meteorologista-chefe do INPE, foi cedido para o IMET. Então, a gente está começando a fazer um trabalho de construção pelo Brasil. O que nós estamos fazendo é fazer a meteorologia brasileira, a ANA nós trabalhamos junto, fazer com que isso a gente tenha efetivamente uma posição para o Brasil ter as melhores informações. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E o IMET está de portas abertas em Brasília, recebendo vocês. A quem precisar, é só ligar, que nós estamos lá. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor Carlos, pela apresentação. Aí está o Media Code da palestra do senhor Carlos. Então, vamos para o último tema deste painel,
que será Ciência, Tecnologia e Inovação para o aprimoramento da confiabilidade dos dados ambientais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Eu convido, então, ao palco o professor Márcio Antônio Aparecido Santana, metrologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muito bem-vindo, professor Márcio, uma boa apresentação. Bom dia. Então, sou Márcio Santana, trabalho na área de metrologia ambiental do INPE, e hoje eu vou passar um resumo do panorama dos nossos trabalhos. Bom, a metrologia ambiental ela acontece quando a gente tem essas três atividades. A operacional, né, que a calibração, o ensaio, a verificação da instrumentação que é utilizada nos diversos projetos de pesquisa do INPE e de seus parceiros, na difusão do conhecimento e também na pesquisa aplicada. Nesse tetraedro, a gente olha o que a gente quer medir, qual o fenômeno que a gente quer medir. Depois do fenômeno que a gente quer medir, a gente vai selecionar a instrumentação a ser utilizada. E depois nós aprendemos que também a gente vai ter que ver quais técnicas, né, para tratar esses dados estatísticos. E tudo isso daí tem que ter uma padronização para esse tetraedro aí ficar em pé. Okay? Então, a gente usa algumas normas, por exemplo, que já estão reconhecidas. Por exemplo, a 17.025 é uma evolução desde 78 que vem essa norma, né, para fazer essa gestão, né, desse trabalho de instrumentação, desse trabalho que a gente chama de metrologia aplicada. O principal objetivo nosso é conhecer, né, avaliar e aprimorar a confiabilidade das medições. Então, quanto melhor os dados que a gente entrega, melhor as medições, aí as outras instituições vão poder trabalhar essas informações. Então, envolve a gente conhecer as variáveis meteorológicas, envolve a gente conhecer as grandezas meteorológicas, e envolve também a gente aproximar o mensurando de laboratório com o que se mede em campo. Então, quando a gente fala em mensurando, a gente aprendeu que calibrar a temperatura, eu preciso saber como que cada instituição dessa, cada, né, aplicação dela, como que ela faz essa medida em campo. É diferente eu medir em campo temperatura a cada 1 minuto do que medir em campo temperatura a cada 30 segundos. Isso aí a gente traz para o laboratório de metrologia, tá? Se essa medida está correta, se está atendendo a resposta, né, de tempo daquele sensor. Okay? Então, é isso aí que a metrologia aplicada é um pouquinho diferente da metrologia industrial. A industrial ele está olhando os processos industriais. Então, aqui a gente tem um foco olhando os processos, entre aspas, ambientais. Então, a gente tem que aproximar, né, o mensurando do laboratório de campo. E, dentro disso daí, um dos trabalhos eminentes é trabalhar estatisticamente, né, os dados em regime dinâmico, que é um trabalho que a gente está fazendo, tá, okay? Que exige bastante, vamos dizer assim, trabalho e muito a parte de conhecer melhor a estatística. A gente estava vendo algumas apresentações, um colega da Embrapa falou disso daí, né? Ele falou que os dados, né, nem todos são linearizados, e a gente tem um costume, né, que a gente aprendeu nas escolas, de trabalhar tudo linearizado. E não é bem isso, né, que a gente vê com os dados ambientais. Bom, aqui tem uma figura que ela é didática, né, mostrando a rastreabilidade de medição. Então, o que é a rastreabilidade de medição? Eu tenho que, os nossos padrões lá do INPE, a gente encaminha, né, para o Inmetro ou para um laboratório da rede brasileira de calibração, e com eles a gente vai fazer a calibração dos instrumentos que a gente utiliza lá em campo. E, com isso, eu consigo comparar
esses dados nossos com outros dados de outros que têm rastreabilidade também. Então, é a importância da rastreabilidade. É isso aí que a gente vem mostrando aí, e que é um requisito, né, nos países de primeiro mundo, e uma recomendações para os países nos outros países, da OMM. Tá? Se você pegar os documentos da OMM, ela está falando que é para usar o Sistema Internacional de Unidades, ela está falando que é para usar o VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, ela está falando que é para usar 17025, e ela também recomenda usar o ISOGAN, que é o Guia para Avaliação das Incertezas. Okay? Então, com isso, vamos dizer, a primeira coisa, quando a gente implantou os laboratórios lá, né, de metrologia ambiental, foi, né, implantar, trazer a rastreabilidade de medição. E aí nós contamos com o apoio de várias instituições, do Inmetro, da Força Aérea, e várias outras instituições que nos apoiaram a ter essa rastreabilidade e manter essa rastreabilidade. Bom, interessante que do metro ambiental, né, que foi realizado no ano passado, já temos aqui alguns frutos. Tá? Então, no ano passado, um colega da universidade apresentou aqui um trabalho mostrando a calibração indoor e outdoor de piranômetros. E é uma questão mundial, né, qual é a contribuição, quando a gente faz indoor, da lâmpada utilizada nesses sistemas. Do ano passado para cá, em conjunto com o pessoal lá do Inmetro, né, nós fizemos um levantamento das lâmpadas que são utilizadas nesses sistemas nacionais, né, com as empresas que estão aqui hoje expondo aqui, né, e encaminhamos uma das lâmpadas que a gente tem lá no INPE para o laboratório lá do Inmetro, para a gente fazer um estudo preliminar, para o Inmetro poder, uma hora, começar a oferecer a calibração dessas lâmpadas aqui no Brasil. Tem a rastreabilidade aqui no Brasil. E foi interessante a conversa, porque a gente estava querendo aproximar esse mensurando de campo, que a gente trabalha com irradiância, não só no espectro, né, na faixa espectral, mas em irradiância, que tem a distância, né, que quando você usa numa mesa indoor, e outras características. Então, só para passar, eu sei que muita gente, isso é muito interessante, vários me ligam, e aí, Márcio, como é que está esse trabalho, como é que está o resultado e tal. Né, então, trabalhando, né, principalmente com o William e com o Ivo, a gente já conseguiu fazer um pré-teste e conseguimos que a incerteza da lâmpada está em torno de 1,4% na hora de você fazer a contribuição na calibração indoor. Tá? Mas eles estão aprimorando para poder fazer várias distâncias, algumas distâncias padrões que são usadas nessas mesas, e também ampliar o espectro para poder futuramente se tornar um serviço, talvez, do Inmetro de calibrar nossas lâmpadas para a gente ter rastreabilidade também no sistema indoor. Outro trabalho que interessante, que nessa conversa procurar saber quais instrumentos que são utilizados na parte de radiação, e um dos instrumentos que é bastante utilizado, quer dizer, que é conhecido na parte, vamos dizer, científica, técnica, que é a utilização de sensor SPAR. Né? Sensor SPAR é esse sensor que mede, né, esse índice de fotossíntese. Será que é importante para o Brasil, né, saber fotossíntese, né, medir essa radiação fotossíntese ativa? Então, surgiu também um trabalho que foi feito junto até com ex-alunos do colégio lá do Inmetro, né, do colégio técnico do Inmetro, e junto com também pesquisadores do Inmetro, e surgiu um trabalho que foi para o Congresso Brasileiro de Metrologia, colocado no ano passado, e que também, né, além de talvez, né, futuramente poder fornecer a rastreabilidade no país, é mostrar essa cultura de usar esse sensor no país, porque tem muitos, né, setores, mesmo agrícolas, que não utilizam esses sensores. E com esses sensores, com a rastreabilidade, a gente acredita que vai estar, né, ajudando todo o país. Sim. O segundo trabalho que a gente viu, que não basta a gente só ter o padrão calibrado, ter a rastreabilidade, mas é um trabalho que sempre
está discutindo com vários atores aqui, vários colegas aqui que estão aqui na plateia, é a comparabilidade desses dados quando utiliza sensores de marcas, tecnologias diferentes, tá? Até modelos, né, marcas diferentes. Então, uma segunda atividade é fazer essa intercomparação, né, de marcas, modelos e tecnologias. E tem trazido bastante surpresas para nós, né? Então, cada conjunto de dados que a gente pega, isso aí é um grande trabalho a ser feito. E a gente viu que sozinho a gente não vai conseguir fazer, tá? Sozinho a gente não vai conseguir fazer. Então, a gente vai precisar aí de todos os atores para trabalhar junto. Então, a gente está trabalhando com alguns aí que a gente tem que montar alguns núcleos nacionais para fazer essas intercomparações. Então, todo mundo se juntar, tá ok? Cada um trazer seus instrumentos, trazer suas tecnologias, quais são os métodos que utilizam, tá ok? Para a gente poder comparar. Um exemplo, hoje, né? O Ricardo pode muito bem falar, quando acontece uma chuva, e você fala assim, choveu quanto? Depende do instrumento, ok? Qual o instrumento que você quer? Se for via satélite, né, usando um satélite, choveu tanto. Se for usar um pluviômetro de báscula, choveu outro valor. Se for usar um peso elétrico, choveu outro valor. Se for usar novas tecnologias, hoje que é por vídeo, é outro valor. E como é que a gente faz para comparar esses dados? Então, a gente precisa ter essas respostas, ou aproximar dessas respostas. Tá? Queria ter essa resposta, a gente está querendo muito, né? Mas queria aproximar dessas respostas. Então, esse é vamos dizer, é um desafio nacional, não é um desafio de qualquer instituição aqui, de qualquer fornecedor, é um desafio nacional. Tá? E dentro disso daí, é preciso uma pesquisa, porque tratar esses dados não são tão simples. Tá? Não é comparar um dado com o outro, porque alguns estão fazendo medidas instantâneas, outros estão fazendo médias, e outros dados, né, que estão trabalhando diferentemente essas informações. Já falei com alguns colegas, né, a gente precisa fazer isso aí para medidores de chuva, que já tem alguns projetos que está faltando só o financiamento, o resto está tudo certo, né? Brincadeira, mas o financiamento é a primeira etapa, e que já tem alguns que a gente está trabalhando, inclusive com o pessoal lá de fora do país. Sensores de umidade do solo, que também, hoje, a gente pode falar que aqui, né, a umidade do solo é para aquele sensor, aquele número de série com aquele solo. Se a gente colocar em outro lugar aqui, né, tem alguns colegas da academia sabem disso aí, né, que a gente tem esses problemas, né? Então, a gente precisa fazer isso aí, e com outros sensores também. Ainda mais, todo dia, né, chega um instrumento diferente, uma tecnologia diferente. A gente precisa criar esses núcleos aí, né? Eu vou dizer que é uma sugestão, mas é uma coisa que a gente já vem trabalhando há um bom tempo. De repente, a gente pode, né, dar trabalho para o pessoal da Remesp, para tentar ajudar a gente, sabe? Que, né, o Celso, né, eu falei para ele que ele vira me dando uns trabalhinhos, eu falei, não, tem em volta, né? Bumerangue, né, Celso? Essas coisas, né? Então, ok? Então, a gente precisa se unir, academia, as empresas, todo mundo, para fazer esse trabalho. Tá? E é claro que o órgão nacional de metrologia, né? Senão a gente precisa ter rastreabilidade para fazer essas medições. Na pandemia, a gente fez um trabalho junto com um evento, que eu acho um evento muito importante no Vale do Paraíba, de metrologia, que é um evento chamado CEMETRA, né? que a gente falou um pouquinho sobre calibrações local e calibrações remotas. Né? E a gente precisava, na pandemia, expandir isso daí, né? Porque a gente ficou meio, cada um no seu canto lá, e precisava expandir isso daí. Então, tem várias modalidades, né? Aqui, só para resumir, uma das modalidades é você ter o pessoal treinado, ao invés da gente... Não tem gente para fazer toda a calibração disso aí, mas você encaminhar uns padrões de campo, né, que é chamado padrões mais robustos, para fazer as calibrações do outro lado. Você tem uma pessoa treinada do outro lado, então você encaminhar isso daí, o especialista acompanhar à distância isso daí, ou através de um portal, né, e fazer essa parte aí. Mas hoje a gente também viu o seguinte, que a gente tem muitas estações de vários órgãos, tá, de várias instituições, não temos recursos financeiros para passar em todas as estações, conforme os requisitos da OMM, você passar, né, a cada ano em todas as estações, no máximo a cada 2 estações, né, isso aí é uma utopia para nós,
ok? Eles sabem disso, eles mesmo falam em países do terceiro mundo, que vocês têm que ver soluções de vocês aí, tá, ok? Então, então, é um país continental, mas a gente pode começar a implementar isso daí. Aqui fica um convite ali, né, um convite para a gente se unir. Já tem, o Inmetro já se lançou também trabalhar, né, nesse projeto. 2 redes de monitoramento já acharam interessante essa ideia, tá? Da gente calibrar essas estações, na verdade, verificar a calibração das estações, tá? Porque o pessoal fala assim, essa daí vai substituir a calibração de laboratório. Não, não vai substituir a de laboratório, tá, ok? Então, as de laboratório vão ser sempre necessárias, mas depois verificar a calibração em campo, que a gente pode fazer um trabalho também utilizando o satélite. Só aqui para a gente equacionar aqui uma coisa. Então, a calibração, toda vez que eu tenho a calibração, eu tenho um padrão, e quando eu comparo com algum instrumento, eu vou sair com uma correção e com uma incerteza. Ok? Então, quando a gente vai fazer isso aí com o satélite, as incertezas vão ser maiores, é claro, mas é uma verificação. Ok? Então, a gente precisa, inclusive, sentar para desenvolver, para elaborar esses critérios de aceitação, né, dos resultados dessa calibração. Ok? Então, a gente não pode pensar que a gente vai, isso daqui a gente vai conseguir incertezas baixas. Não, vai ser incertezas altas. Mas isso é uma inovação mundial, tá, ok? Para problemas no nosso brasileiro, a gente tem que ter soluções nossas também, tupiniquins, né? Certo, pessoal? Então, a gente tem que sentar e começar isso aí. Tá? Espero que logo a gente consiga, né, caminhar com esse projeto. Para fechar a apresentação, eu vou trazer 3 datas aqui que eu acho muito importantes. Bom, hoje, né, com 33 anos, 307 dias, tá, ok? 1 hora, né, e 14 minutos, tá, ok? Nós estamos novamente batendo o recorde do satélite que mais está tempo em operação em órbita. O satélite brasileiro é recordista, ok? Em operação. E sabe o que quer dizer isso? Olha o resultado quando você trabalha com metrologia. É esse o resultado. Ok? Então, o satélite nosso é recordista. Cada dia, cada hora que está passando, cada minuto, a gente está sendo recordista. E o segundo satélite, o SCD-2, que tem 5 anos também, daqui a pouco vai ser o segundo recordista. Tá, ok? Isso se deve a uma coisa chamada metrologia. Ok? Porque cada dispositivo, cada teste que se faça nesse satélite tem metrologia. Se não fosse a metrologia, não conseguiríamos, né, ter essas tecnologias. Ok? Então, essa é a primeira data. Né? Então, ele foi lançado em 9 de fevereiro. Né? E em junho do ano passado, de 2023, ele bateu o recorde como o satélite mais em operação. E as outras datas são essas aí. Que 23 de março, que é o dia da meteorologia, né? E 20 de maio, que é o dia da metrologia. Juntando isso daí, pessoal, trabalhando isso aí um pouquinho mais, a gente tem o quê? Melhoria da qualidade de vida para toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Márcio, pela apresentação. Fique à vontade. Então, vou passar a palavra à moderadora Nilmara para iniciar o debate e abrir para as perguntas da plateia. Nilmara, a palavra é sua. Queria agradecer a todos os palestrantes, o Ricardo, o Nono e o Márcio. Foram palestras incríveis, eu aprendi muito. E, como eu disse anteriormente, né, eu sou da meteorologia, e eu sou aquela que, quando se formava, todo mundo perguntava, vai chover amanhã? Porque aqui é o local em que a gente reúne a metrologia com a meteorologia. E aí, muitas das vezes, quando fala meteorologia, eu escuto metrologia. E quando quer falar metrologia, às vezes a gente entende o contrário. Então, é um evento ímpar que a gente está reunindo as 2 áreas, que são áreas totalmente distintas, mas que precisam ter essa união na realização das suas atividades,
porque senão a gente começa a trabalhar com previsões que não têm confiança nos resultados. E, por outro lado, a metrologia precisa compreender quais são as necessidades do cenário meteorológico brasileiro e internacional também, para a gente poder trabalhar na questão da implementação dos padrões, na implementação do sistema internacional aqui dentro do nosso país. Então, tem muitas instituições que precisam, de fato, se reunir, se abraçar, conversar. Eu acho que esse evento é um evento que está promovendo isso. Então, queria dar os parabéns à Remesp, inicialmente, o Celso, junto com o Márcio aí também, né, que trabalhou forte nisso, porque é um momento que é ímpar. E aí, trabalhando aí para a questão das palestras em si, o Ricardo comentou um pouquinho sobre a questão da rede, né? E aí, Ricardo, na rede, ali, você trouxe a informação que 79% das informações fazem parte do que vocês conseguem controlar. E esses outros 21%, vocês conseguem receber essas informações, esses dados, ou, no caso, é uma informação que fica fora da rede, ou ela é implementada dentro da rede por meio dessas informações externas? Você consegue me dar esse retorno? Em relação aos 79%, é o que o Serviço Geológico do Brasil, né, opera em relação à Rede Hidrometeorológica Nacional, sob responsabilidade da ANA. Os outros 21% vêm ou de parcerias da ANA com órgãos estaduais, né, ou então com contratos privados, né? Então, a operação é licitada e tem uma empresa privada que faz a licitação. Mas todos esses dados chegam pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Então, se qualquer um aqui quiser abrir o HidroWeb hoje e acessar lá de alguma estação que não é de responsabilidade do Serviço Geológico do Brasil a operação, vai ter lá o dado de vazão, de cota diária, as medições de descarga, curva-chave, isso normal, tá? Consegue receber. O que tem um menor controle, isso eu posso falar, em relação às outras, né? Quando eu passei o primeiro, um número até impressionante, né? 24 mil pontos de monitoramento que estão incorporados aí na Rede Hidrometeorológica Nacional. Aí, a Agência Nacional de Águas é responsável por hospedar esses dados, mas aí a informação é entregue direto pelas entidades públicas ou privadas que fazem parte, mas não sob responsabilidade direta da Agência Nacional. Obrigada, Ricardo. Então, ficou claro, né, em relação às informações que estão lá, mas fica claro que, no caso, vocês não têm responsabilidade sobre o gerenciamento daquela informação. E isso é uma das questões que foi até levantada por uma das alunas também na palestra anterior, sobre a questão da própria confiabilidade, né, que a partir do momento que a gente considera esses dados dentro da rede, mas não tem nenhum tipo de gerenciamento, pode ser uma informação que é segura, como pode ser uma informação que também não tenha tanta segurança. E aí a metrologia está diretamente atrelada a isso. E aí a minha pergunta, eu vou pular um pouquinho, tá, não? Mas vou pular para o Márcio, que é justamente sobre a preocupação dessa confiabilidade. O Márcio trouxe bastante informações para a gente em relação à metrologia, que é a ciência das medições, que trabalha toda a questão da implementação dos padrões e a questão da calibração dos instrumentos. Ele explicou que a calibração é quando a gente compara o nosso instrumento contra um outro instrumento, que é uma referência para a gente saber qual que é o erro e qual que é a incerteza de medição. Mas, hoje, Márcio, dentro do nosso país, como você consegue visualizar a questão da padronização? Você falou sobre a necessidade da criação dos núcleos, né, para que pudesse trabalhar todos esses dados de forma conjunta, até mesmo a questão da própria 17.025, que é uma norma para quem é da meteorologia, às vezes não conhece qual que é essa norma, né? Mas é uma norma voltada para a parte de acreditação de laboratórios de calibração e de ensaio, em que traz os requisitos para a implementação de o que o laboratório precisa implementar para poder trazer confiabilidade dentro dos processos, né? E aí, dentro do que a gente tem hoje nacionalmente, Márcio, além do núcleo, o que você acha que precisa, de imediato, a gente ter para fortalecer a padronização da metrologia nessa área? Eventos como esse, metroambiental. Essa é a resposta. Eu acho que a gente tem melhorado bastante. Eu acho que as instituições, as empresas, a gente vai ver empresas jovens aqui, né? Não só o pessoal de cabelo branco, né? Ou sem cabelo aqui, mas a gente está vendo o pessoal novo que já está preocupado com, né, ir melhorando a cada dia. Então, a gente sempre olhando para frente, tá? Eu acho que a gente tem aqui Unimet, Semadem, SGB e todas as outras que estão aqui, e isso está dizendo que a gente está melhorando. Tá, okay? A gente está indo no caminho. É um desafio, né? A gente não vai falar que a gente vai conseguir resolver isso aí de um dia para o outro, mas é um desafio que a gente
está indo de encontro a cada dia ter mais dados confiáveis, melhorando a confiabilidade desses dados. A preocupação hoje é bem grande, tá? Bem grande. Eu acredito, sempre tem várias empresas novas começando já procurando isso aí. Tem a Remesp está com curso, o Instituto Federal de Santa Catarina está com curso voltado para isso, e outras também, né? O pessoal procura cursos nessa área. Eu acho que está cada dia... palestra que a gente foi dar lá no Instituto de Metrologia, né, okay? Então, eu acho que as universidades, eu já nem, se você perguntar de março para cá, quantas palestras que eu dei, seminário, eu já até perdendo a conta, mas, assim, todas as vezes que vem, a gente quer passar essa cultura metrológica, tá, ok? E, como professor, a gente passa todas as informações possíveis, porque o resultado é para nós mesmos, é um efeito bumerangue bom, né? A gente joga uma coisa boa e volta melhor ainda, né? Então, a gente tem trabalhado o pessoal da aviação, né? Pessoal, né? Eu acho que isso aí é cada vez melhor. Aqui tem pessoas aqui que começou com isso aí, né? Tem gente aqui que uma hora provocou, né? A gente tem aqui uma pessoa que provocou tudo isso daí de juntar essas duas áreas, né? E ele está vendo fruto hoje, está sentadinho ali, daqui a pouco, né? Vamos dizer, o grande culpado, né? Teve sucesso, então a gente, né? Mas, assim, eu acho que está cada dia melhorando. Muitos desafios, ainda mais com tecnologias novas. E com tecnologias novas, às vezes o tratamento estatístico que a gente fazia já não dá certo mais. A gente tem que pensar em novos tratamentos estatísticos, né? Mas não é nada um bicho de 7 cabeças, não, tá, pessoal? E trabalhando junto aqui, nossa, eu acho que todo mundo já tem experiências que vão agregando e vão facilitando a vida. Não dá para a gente fazer tudo, né? Tem trocentos problemas, e o outro já passou por isso, a gente junta o outro, e a gente já passou por alguns, e assim a gente vai melhorando para todo mundo. Tá? Hoje, eu lembro que, quando entrei isso aí, o pessoal quase não via, né, previsão de tempo. O pessoal não acreditava em previsão de tempo. Hoje a gente já tem no celular, a primeira coisa que a gente acorda, né? Alexa, qual o tempo, não é isso? A gente pergunta, não é isso? Qual a temperatura de hoje, Alexa, né? Então, olha só onde a gente está chegando, tá, ok? Então, a gente já sabe, opa, eu não vou em tal local que, né, aquele instituto está, né, emitindo alertas, tá, ok? Ou avisos meteorológicos, ou quando você vê hoje, por exemplo, olha, aquela chuva, né? Que aconteceu tanto aqui, é perigosa. A gente está vendo estradas com o sistema fechando estradas hoje, porque o pessoal está monitorando com instrumentação, estão buscando calibração. Tá, okay? Tem um caminho muito grande a ser feito. Para os seus alunos, é super interessante essa área. Tem vários problemas que a gente precisa da ajuda de vocês para a gente saber tratar isso daí. Tá? A gente sabe que algumas coisas são padronizadas. A pessoa pensa assim, que o padrão, né, por exemplo, de radiação é melhor do... Não, mas é um consenso. Com ele eu consigo comparar uma coisa com outra, uma medição de um local com outra medição de outro local. A gente consegue comparar que 25,0 graus Celsius aqui, tá? É maior do que, né, 24,8 em outro lugar. Se a gente não tiver essa rastreabilidade, eu não consigo nem comparar isso daí. A gente tem uma cultura de trabalhar os bancos meteorológicos, banco de dados. Mas a gente está aqui nesse simpósio aqui, nosso é onde está nascendo esses dados. Tá? Então, aqui é a maternidade, né? Nós somos na maternidade, tá? Essa é a importância da maternidade. É para isso que tem esse evento. Então, né, se eu responder, é claro, eu me alonguei aqui como professor, certo, pessoal? Eu sei que está todo mundo que não almoçava, eu nem vou falar mais um pouquinho para vocês aqui, mas eu me alonguei, mas para a gente melhorar, ter mais eventos desses, todas as instituições fazerem eventos desses, tá? Pode convidar a gente também, que a gente vai lá também, tá, ok? Mas e multiplicando essa cultura, tá, ok? Não, perfeito, Márcio. Obrigada, tá? E aí, indo um pouquinho para o Nano, né? O Nano comentou um pouquinho sobre os diferentes acordos de cooperação técnica com diferentes instituições. E aí, com a palestra que o Márcio veio depois, também com a informação da própria rede, queria ver se nesses acordos é possível pensar alguma proposta para trabalhar com os núcleos, porque está trazendo diferentes instituições para poder falar da importância e da necessidade da confiabilidade desses dados. E aí, assim, dentro do IMET, tem alguma ação proposta para essa finalidade? Então, o IMET tem um laboratório, né, dentro do IMET, com os equipamentos de aferição e calibração das suas estações. Agora mesmo, nós fizemos a instalação desse projeto da Axia, que está sendo implantado pela Eletrobras.
está sendo instalada uma estação igual a que vai ser instalada no campo, lá dentro do IMET, para que a gente possa estar acompanhando o desenvolvimento das transmissão dos dados e a aferição da estação, né? Até o vencedor da licitação da AXA está aqui, que é o Rodney, da Romioto, que foi a empresa que venceu a licitação que a AXA fez, né? E aí ele pegou uma estação que seria instalada no estado de Goiás e está instalando dentro do IMET para que a gente possa acompanhar e fazer a calibração dessa estação. Só para falar, por exemplo, assim, o que a gente fez também. Nós tiramos, no Rio Grande do Sul, tinham 44 estações meteorológicas. Todas elas automáticas, mas de uma outra geração. E foram instaladas 98 agrometeorológicas, padrão 0, novas, sem, nunca tinha sido usado. O que nós fizemos? Nós trouxemos as 44 para o IMET, pusemos no nosso laboratório, calibramos as estações e instalamos 27 no Mato Grosso, aonde tinha buraco para melhorar o desempenho agropecuário do Mato Grosso. Ainda tem algumas lá que nós estamos recuperando e vamos instalar em Roraima. Tem algumas que nós vamos instalar em Santa Catarina. Então, a gente tem o nosso laboratório para fazer a calibração e o acerto dessas estações. E eu falei para o Márcio aqui antes de começar, a gente estava conversando, nós estamos de portas abertas, como eu disse, para juntar e fazer o que for melhor para a meteorologia e a metrologia do Brasil. Obrigada. Nesse momento, eu vou abrir para os participantes para realizar a pergunta. E aí, são 3 perguntas, tá? Para poder a gente não passar muito do tempo. Bom dia. Eu tenho uma pergunta. Por favor, se identifica primeiro, por favor. O meu nome é Pedro, sou do IAG USP. E eu tenho uma pergunta primeiro para o Ricardo, do Serviço Geológico. Se na calibração dos pluviômetros vocês levam em consideração o efeito do vento também. E uma pergunta para os 3 palestrantes, de como é que outros órgãos públicos podem participar dessas cooperações e usar dos serviços de centro regional de calibração de vocês, se seria possível. Porque a gente tem uma estação meteorológica também na USP. Não estou escutando, desculpa. Você pode repetir a pergunta mais um pouco mais próximo? O microfone ficou bem baixinho. Desculpa. Tá. Primeiro, se na calibração do pluviômetro foi levado em consideração o efeito do vento e se outros órgãos públicos, como a USP, podem participar também das intercomparações ou ter ajuda com o serviço de calibração dos centros regionais do INMET, do IMET, do Serviço Geológico. Obrigado pela pergunta. Em relação à calibração, tanto a realizada no centro do SGB quanto da ANA, a gente não leva em consideração o efeito do vento. Tá? Ele realmente é feito em bancada, no laboratório, mas, de fato, é algo bem importante para a gente avaliar qual que é o impacto disso na coleta do dado, né? Aí até, inclusive, uma simulação de uma condição de campo. Tá? A outra pergunta é se nós podemos, outros organismos do governo, participar desses acordos, é isso? Sim, nós estamos, o que eu digo, a gente é só nos procurarmos, o que a gente puder fazer em conjunto, nós temos que otimizar recursos, né? Por exemplo, o INPE mesmo começou do quê? Nós precisávamos fazer um investimento de 20 milhões no nosso supercomputador, nós não tínhamos recursos, e o INPE tinha acabado de fazer a compra do Tupi, né? É o Tupi, o computador. É o Tupã antigo e agora é Jaci, acho. É o Jaci. Fez um investimento de 220 milhões de reais num supercomputador. Por que o IMET vai investir um dinheiro em supercomputador se o INPE tem lá? E é o órgão do governo. E nós juntamos forças e estamos trabalhando em conjunto. É isso, então,
Toda procura, para nós, é bem-vinda. Pedro, né? Então, Pedro, você perguntou se você tem acesso, como USP, também aos laboratórios, é isso também? Só um minutinho, ela vai levar de novo o Não, micro. já escutei. Escutou? Então, Pedro, nós já fizemos até calibrações para sistemas da USP, que foram até desenvolvidos pela USP. Tem alguns projetos. Quando tem projetos de pesquisa em conjunto com o INPE, o pessoal tem acesso aos nossos laboratórios, ok? Mas é possível fazer acordos. Então, nós já calibramos sistemas que era usado em Docel, que foi desenvolvido pela própria USP, tá? Pelo IAG lá. Tem projeto do professor Morales, não sei se ele está aqui, alguém está lá com a gente, lá, está fazendo um experimento com a gente. É possível, sim. Mas hoje também a gente tem várias empresas aqui que já prestam serviço, dependendo dos sensores, são laboratórios comerciais, e a agilidade deles é maior que a nossa em fazer esses trabalhos também. Tá? Mas é possível também fazer esse trabalho. Sobre o vento, por isso que é importante ter esses núcleos, que a gente vai colocar os equipamentos em campo e a gente vai comparar nas condições, né, de campo. Tá, okay? Por isso esses núcleos de intercomparações de instrumentos, chamado intercomparações de instrumentos. Okay? E aí sim também é importante. Tem alguns trabalhos de fora que falam que o vento pode, né, vamos dizer, variar 40% das medidas de chuva, dependendo do modelo do pluviômetro. Tá, okay? Próxima pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Kleber, eu sou professor aqui da FATEC São Paulo e de outras FATECs. Eu ministro aulas de segurança do trabalho. Minha formação é mecânica, né? Depois eu fiz a segurança do trabalho e trabalhei na Camargo Corrêa, numa obra do Mineroduto, Minas Rio, na região de Campos e Goytacazes, que é uma região bem acampada, né, bem plana. Então, a preocupação era a descarga atmosférica. Nós, na época, né, contratamos uma empresa do INPE. Na verdade, eram funcionários do INPE que tinham uma empresa particular, são especialistas que provavelmente utilizavam os satélites e o conhecimento deles para prestar serviço, né, como business, que é justamente a hora homem trabalhada. Se você prevê que vai ter descarga atmosférica em tal horário, você tem um prazo maior de trabalho, depois você retira a equipe de campo. Entenderam? Ou seja, você tem horas homens a mais se você tiver uma previsibilidade da descarga atmosférica em determinada região onde está acontecendo a obra do Mineroduto, né? Na época, esse era o pensamento. Então, eu queria saber, né, essa primeira pergunta, se houve uma evolução de 2010 para cá. Eu estava nessa época, em 2010, para controle de descargas atmosféricas em área descampada, né, justamente para obras, né, obras, no caso, que o pessoal trabalhava do Mineroduto lá, mas também outras obras que vocês podem dar exemplo. Outra questão, nós vamos ter agora a Copa do Mundo, né? Na época que é verão, no hemisfério norte, né? México, Estados Unidos e Canadá. E nos Estados Unidos tem uma lei ambiental lá que obriga, né, a partidas de futebol, por exemplo, partidas esportivas e campos onde tem a possibilidade, né, chuva com raios, ela é interditada com uma certa antecedência através dos estudos meteorológicos. Aqui no Brasil, o juiz do futebol, né, o árbitro do futebol, ele espera a chuva. E na chuva ele joga a bola e espera que, se a bola corre, ele vai liberar ou não a partida de futebol. Mas ninguém está preocupado aí com a descarga atmosférica. Será que isso é uma tendência? O Brasil também assimilar essas normas americanas? Então, essa é a segunda pergunta. Muito obrigado a todos. Vamos lá. Nós estamos fazendo, assinei anteontem, uma autorização de uma
início de um processo de compra do sistema de monitoramento de raio. Então, é isso que o senhor está falando, nós estamos prevendo já e providenciando para a implantação no Brasil. Não vai ser tão preciso como os americanos de interromper partida de futebol, mas nós estamos dando o primeiro passo de começar. Tá bom? Professor, então, você está vendo aplicações, né? Legal que, quando a gente começa a falar, né, que a gente está vendo lá, a fundo daí, o pessoal começa a dar exemplo das aplicações. Está vendo como que um mundo de... Se a gente tiver dados confiáveis, como que essas aplicações, né, vão ser super importantes, né? Professor, depois você pode entrar em contato com a gente, mas tem 2 redes que eu saiba já que faz esse trabalho, né? Uma que está no INPE, o pessoal da USP faz, do IAG também faz esse trabalho, tá ok? Não sei se mais alguém faz aqui, se chega mais alguém. O pessoal, inclusive, da instrumentação, se passar nesses estandes, eles sabem quem fazem esse trabalho, tá ok? Na Copa... Aqui a gente vai falar da Copa de 2014, a gente fica meio triste, né? Mas, bom, vamos lá, né? Em 2013, nós fizemos um trabalho em conjunto, né, com algumas instituições, de colocar estações meteorológicas nos estádios. Era um projeto piloto, a gente fez na Copa... Né, tem Copa das Confederações, normalmente é um ano antes da Copa do Mundo, né, então foi em 2013. Né, tá? Teve um envolvimento até da empresa aqui, da Romioto, da empresa do fabricante Luft, né, e alguns parceiros. Né, o Semadem estava envolvido também nisso daí, nas Olimpíadas também, a mesma coisa. Tá, okay? Só que daí o Centro de Monitoramento do INMET também trabalhou disso aí. A Marinha também ajudou a gente lá no Rio de Janeiro, vários órgãos. Então, mas a aplicação, daí você tem que ver com qual instituição que ficou a aplicação. Eu sei que teve modelos de previsão de vento, tem esses modelos, tá, ok? Tem modelos, sim, tem várias instituições trabalhando esses modelos de previsão, tá, ok? Mas aí já é a aplicação, aí não é minha praia mais, tá, ok? Daí a gente trabalha mais na parte de meteorologia mesmo. Mas você... Depois, passa um e-mail, eu passo para você, se tiver interesse, eu passo para você, o pessoal do trabalho até o pessoal do IAG pode passar para vocês também, tá, ok? Que eles têm uma rede aí que tem no país todo, as empresas de energia elétrica utilizam essas redes, inclusive, na hora de fazer a transmissão da energia elétrica, eles mudam as redes. Só para dar um dado aqui, que a gente está aqui trabalhando, você ter a previsão de tempo, onde estão essas linhas de transmissões, é uma economia imensa no país. Já poderia colocar um laboratório aqui de calibração para cada um de nós, sossegado. Isso é só a economia, porque hoje, por exemplo, quando você tem a previsão de umidade relativa do ar, quando está muito baixa ou muito alta, se você, por cada descarga, você pode mudar a linha de transmissão de energia elétrica. Só essa economia, tá, ok? E já paga os supercomputadores, toda a rede de todos os órgãos, tá, ok? Só essa economia, tá, ok? Então, há várias aplicações que estão aí no dia a dia que a gente não sabe, tá, ok? Inclusive, empresa de refrigerante quer saber como está o próximo verão, né? Só para vocês terem ideia até onde vai esse trabalho. Se a gente... Né, concessionário de rodovia, e várias empresas de entretenimento, parques, todos eles estão buscando essas informações. Tá, ok? Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Oi, boa tarde. Meu nome é Franco, eu sou meteorologista do INMET e queria perguntar para o professor Márcio o os custos para os laboratórios de calibração, e talvez para o Ricardo também, e mesmo para o Nano, para ser laboratórios acreditados pelo Inmetro, né? Isso são todos órgãos nacionais, né? A gente fala do SGB, do INMET, do INPE, são órgãos nacionais, assim como o Inmetro, mas ter laboratórios acreditados para emitir certificados, essas calibrações, porque, além da gente fazer as intercomparações,
têm métodos diferentes, né? Como ele estava falando do vento. E daí outra pergunta, também talvez fique para outra mesa, seria sobre os metadados, né, dos instrumentos, que isso é, na verdade, o que está por trás do dado, né? E a gente precisa criar uma rede desses metadados também, que vão crescendo exponencialmente, para armazenar isso, máquinas, computadores, e tem que ter alguma coisa aqui em solo nacional para a gente guardar isso bem guardado, né? Mas a primeira pergunta seria sobre a acreditação dos laboratórios. Obrigado, Franco. O Franco, ele tocou em duas feridinhas. Mas eu acho que esse simpósio é para isso mesmo, para a gente olhar os nossos problemas e ver o que a gente pode tentar, juntos, resolver da melhor maneira possível. Acreditar um laboratório não é crítico para a gente, né? O INPE foi o segundo instituição a entregar documentação para acreditar o laboratório, acreditar, na época, credenciamento, tá? Chamava Rede Nacional de Calibração. Tá? O primeiro CTA, o pessoal do CTA está aqui, né? O primeiro laboratório. Então, a gente vamos dizer assim, motiva o pessoal a acreditar o laboratório. Tá, ok? Ele entra num regime de trabalho, numa zona de conforto, e a gente começa a ter dados confiáveis, sem o pessoal se estressar no dia a dia, faz o trabalho padronizado. O trabalho padronizado, você tem que ver que toda hora você pode melhorar, não é uma coisa que você faz um procedimento, acabou, tá? Você sempre tem que estar revisando o procedimento, sempre melhorando o procedimento. Mas isso, depois que você melhora, vai lá, muda, vai melhorando, e sempre você vai tendo uma qualidade muito boa. O que é complexo para nós, instituição pública, é a gente ter vamos dizer assim, uma linha de gasto que, quando você tem contingenciamento, a gente não sabe o que vai fazer. E, às vezes, acontece não ter o dinheiro para manter a acreditação. Okay? Isso é uma realidade. Isso aí a gente tem problemas tem hora que a gente não consegue mandar o padrão para algum laboratório. Daí a gente, às vezes, tem que esperar ter uma demanda para a gente caminhar o padrão para um laboratório, que não é o que a gente gostaria. A gente gostaria de ter os padrões sempre calibrados, para a gente ter o histórico dele, né? Isso aí é um trabalho muito importante para nós. Mas tem um custo. Isso aí tem um custo. Então, daí é uma brincadeira que a gente faz com os colegas do Inmetro, né? Que a gente fala, poxa, a gente dá a previsão de graça para vocês, né? Então, poxa, vamos negociar isso aí, né? Vamos, né? Tá? A gente está namorando, uma hora a gente consegue, né? Mas, assim, esses trabalhos aí que vocês viram ali, foi um trabalho de colegas, ó, tem esse problema, tal, né? A gente consegue, olhando o país como um todo, que nem o Nono falou, tá, ok? Então, mas não é caro manter acreditado pelo resultado que se faz. Tá? Então, os laboratórios, tem laboratórios acreditados aqui, de metrologia, não é caro manter um laboratório acreditado. Tá, okay? Isso não é caro. Tá? É que o jeito de trabalhar do órgão público, né, é essa daí. Né? Tá? Mas seria muito interessante ter todos acreditados, seria, se possível. Mas, para nós, não é que a gente quer ficar calibrando os instrumentos, a gente tem que calibrar internamente. E os outros laboratórios da RBC fazem o trabalho para as outras empresas, tá, okay? Para as outras instituições. Ou a gente mesmo contratar, muitas vezes, essas empresas. Eu acho que é por aí, que é o mercado. Sobre metadados, os metadados são tão importantes como os dados. A gente estava fazendo um trabalho, até o Major Peixoto passou por... Desculpa, é o Major Mário, não é isso? Não sei se... Oi? Coronel, desculpa. Né? Então, o Coronel Mário, a gente estava conversando isso daí, para a gente sugerir, a gente está montando um documento para sugerir que coloque os metadados junto com os dados. Não vai estar na mesma, mas, a partir dos dados, você chegar no metadados. Porque, quando eu olho uma informação, olha, a temperatura está aqui 23,1 graus Celsius, e eu sei que foi usado um sensor do tipo PT100, é uma informação. Foi usado, entre aspas, um termopar, é outra informação. Então, os metadados, por exemplo, só da marca, do modelo do sensor, já são importantes, além de como está instalado também. O pessoal fala que está instalado diferente. Não, depende da aplicação, você vai instalar o sensor de forma diferente. Tá, ok? Então, tem as estações sinóticas, para quem não é da área de metrologia, a estação sinótica ela tem uma padronização, tem um layout, mas tem estações que não são naquele, porque o estudo é diferente. Estão estudando outras coisas, tá, ok? Para aquelas
variáveis meteorológicas. Então, os metadados, a OMM recomenda que você tenha as fotos norte, sul, leste, oeste, por exemplo, das estações. Okay? É uma recomendação que já é, né, o norte verdadeiro, né, que ele fala aqui. Inclusive, né, o pessoal da meteorologia, você sabe, né, que usa o vento norte geográfico, né, e o pessoal da aviação usa norte magnético. Então, às vezes, parece um aluno lá, nossa, está tudo errado aqui, né? E aí, não está certo. Não, mas está diferente. Não, está certo. É que um é magnético, o outro é geográfico. Então, esse metadados é importante ter, porque daí a sociedade consegue trabalhar também mais, né, mais gente, né, mais cursos consegue trabalhar com essas informações. Franco, você está certíssimo, essas duas preocupações. A gente está mirando, é que a perna nossa não dá para alcançar tudo isso aí, mas a gente está fazendo um trabalho para encaminhar para o pessoal de bancos meteorológicos e, com o tempo, ir acrescentando metadados. E daí a gente vai pedir também suas sugestões, também, legal. Tá? Obrigado. Eu vou fazer uma intervenção aqui, em função das últimas perguntas. O trabalho da Remesp não é só fazer evento. Uma das coisas que nós fazemos é também orientar os laboratórios em busca da acreditação. Nós temos, inclusive, um sistema muito interessante, que é o sistema de reconhecimento de competência técnica de laboratórios. Então, para aqueles que têm interesse em buscar acreditação, em buscar o reconhecimento, fica aí o convite para vocês buscarem a Remesp. Vamos criar um sinergismo aí com os laboratórios que prestam serviços para esse setor tão importante. É isso. Bom, vamos, então, Nilmara, encerrar. Vocês querem dar uma palavra final? Senão, a gente vai finalizar aqui o painel. Eu queria falar em nome do IMET, agradecer a Remesp, agradecer o convite de ter vindo, agradecer a FATEC, essa casa tão importante da faculdade de tecnologia, e dizer que o IMET, em Brasília, está buscando um novo momento com a entrada dos servidores, novos servidores. Nós estamos valorizando os novos quadros para poder sermos protagonistas novamente. E lá nós estamos de porta aberta para quem procurar fazer parcerias e construir um novo momento para a meteorologia nacional. Muito obrigado. Não, aproveitar, e na mesma linha do Dano, agradecer a oportunidade de apresentar aqui o Serviço Geológico do Brasil, o monitoramento nosso da Rede Hidrometeorológica Nacional. É um prazer imenso estar aqui podendo falar para todos vocês, trazer um pouco dos nossos desafios. Acho que esse é um espaço para isso mesmo, né? Nada está pronto, a gente está em desenvolvimento, a cada ano, a cada período, a gente está tentando avançar e melhorar a qualidade do dado gerado para o usuário, para a gente ter melhores modelos, melhores previsões, um dado melhor para o usuário, para que ele possa tomar as melhores decisões e também para as melhores políticas públicas possíveis. Tá? E aproveitar aqui, como é um ambiente para isso, deixar as portas abertas do Serviço Geológico do Brasil para a gente conversar sobre os desafios, tentar elaborar acordos de cooperação, desenvolver ensaios, né, construir pontes aí para, quem sabe, daqui 5, 10 anos, a gente olha aqueles desafios, a gente avançou nisso, hoje a gente tem laboratórios em parceria com universidades, a gente consegue fazer, determinar a incerteza de todas as medições que a gente realiza, ou pelo menos as principais. Então, é um prazer, espero que abra um caminho aí para a gente continuar conversando e avançando naqueles desafios que eu trouxe na minha apresentação. O INPE também está sempre à disposição, tá, professor? Eu queria só agradecer também o convite da Remesp mais uma vez, dizer que foi uma honra participar dessa mesa com tanto nome tão importante aqui, e dizer que a gente precisa de mais momentos como esse, e que a meteorologia é o principal caminho para a gente poder encontrar as saídas e necessidades para ter a confiança nos nossos dados e medições. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada.